A gente vai mudar de assunto agora, falar de um novo estudo que estima que aproximadamente 17 mil pessoas morreram em 6 países em consequência do uso da cloroquina durante a primeira onda da pandemia de Covid-19. Foram avaliados os casos de pacientes internados na Bélgica, na França, na Itália, na Espanha, na Turquia, Estados Unidos, entre março e agosto de 2020. As pesquisas das universidades de Lyon, na França, e Quebec, no Canadá, essas pesquisas todas foram publicadas em uma revista científica. Os autores dizem que estes números provavelmente representam a ponta do iceberg, subestimando assim, em grande escala, o número de mortes relacionadas com a hidroxicloroquina em todo o mundo. Destinada, primeiro, o uso normal desse remédio é para tratar malária, e aí a cloroquina foi administrada primeiro a pacientes com Covid-19 aqui no Brasil, você lembra? Claro, todo mundo sabe que o ex-presidente Bolsonaro fazia inclusive campanha para o uso desse medicamento sem a comprovação científica. E a gente tem acompanhado agora estudos sobre esse assunto. No governo Bolsonaro, o ex-presidente fez promoção, anunciou que estava tomando cloroquina e disse que o medicamento era correto, não tinha efeito colateral na época, Ele disse muito sobre isso. E, portanto, agora esse estudo chegando a 17 mil mortes na primeira onda de Covid, um número enorme. Aqui a gente teve a CPI da Covid, investigação, mas pouco foi à frente em relação a punições, Carla, mas é um número importante, Quer dizer, a ciência trazendo agora efeitos práticos da desinformação e do discurso anticientífico também, que a gente viu ao longo de toda a pandemia. Olha, Diego, esse estudo é muito importante, essa revelação é muito importante, como você colocou, é a ponta do iceberg, deve vir mais coisas, a gente deve ter, ao longo dos próximos meses, estudos, algumas, mostrando o que foi, essa pandemia que a gente viveu no mundo e essa responsabilização da cloroquina. E aí eu acho que é inequívoco. O presidente Bolsonaro tá com a sugestão de indiciamento em relação ao relatório da CPI, como você colocou, apesar de não ter avançado, mas a responsabilização do presidente Jair Bolsonaro na promoção da cloroquina, ela precisa acontecer, porque de fato o presidente ele virou praticamente o ex-presidente, que era presidente na ocasião, virou praticamente um garoto propaganda do medicamento, mesmo com sem nenhuma comprovação científica e com algumas e aí é que tá, A gente também tem, e aí eu acho que é um passo importante que a gente tem que pensar em como discutir isso aqui com as autoridades, para pensar também que o próprio Conselho Federal de Medicina, dos médicos, porque a gente tinha uma camada de médicos defendendo o uso da cloroquina, aplicando isso mesmo sem a comprovação científica, Então, não sei se caberia também uma responsabilização à classe médica de alguma forma para que haja um protocolo em casos como esse, porque a gente estava num momento ruim ali, da pandemia, com aquela coisa de gente sem saber como que podia ser. Então, muitas pessoas que tomavam falavam, não faz mal, é para malária, e eu posso, a mesma coisa com a ivermectina, é um remédio para verme, mal não faz. Só que a gente, quando isso parte das autoridades, é preciso ter um senso de responsabilidade com as consequências, que, como está mostrando esse estudo aí, foram consequências graves, 17 mil pessoas, sendo isso apenas um número inicial. Então, a gente vai ver que o resultado desse uso indiscriminado da cloroquina, incentivado pelo ex-presidente Bolsonaro, no caso do Brasil, ele teve consequências graves. Então, eu acho que, como tudo, o ideal é que a gente continue aprendendo e punindo quem deve ser punido quando há uma conduta equivocada, como houve aí no caso da principal autoridade pública do país na época, que era o presidente Bolsonaro, incentivando o remédio sem comprovação científica. Ele fazia questão de reforçar muito isso, e ele não se abalava mesmo, de fato, com nenhumas críticas. A gente mostrou aí, quando você estava mostrando a notícia, diversas imagens dele fazendo essa propaganda. Então, eu acho que é algo a mais também que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve responder sim. Ainda mais, Cris, porque além de tudo, além de ser um discurso anticientífico, sem comprovação, pode ter provocado mortes, como esse estudo aponta, 17 mil mortes. O estudo mostra, claro que isso um estudo feito com mais países, em outros países, mas aqui no Brasil houve uma campanha para o uso desse medicamento.
Nossa, mas a gente pode dizer que causou morte sem sombra de dúvida, né, Diego? A gente acompanhou, como jornalistas, nós, a cobertura da Covid-19, que matou mais de 708 mil pessoas no Brasil desde 2020. No ano no ano que a gente não tinha vacina, o Bolsonaro defendeu publicamente em discursos 23 vezes a cloroquina. Como a Carla disse, a gente vê nas imagens, ele levava a cloroquina às lives, contrariando normas da própria Anvisa de não fazer publicidade, muito menos publicidade de medicamentos que fossem contra a própria bula. Não tinha previsão na bula da cloroquina nem da hidroxicloroquina para a Covid. O Bolsonaro defendia, disse que se tratou com a hidroxicloroquina, defendeu várias vezes, assim como foi contra as vacinas, atrasou as aprovações, a compra das vacinas, disse que não ia se vacinar, negou a doença e as consequências da doença, minimizou as doenças diversas vezes. Então, acho que a responsabilização é fundamental, assim como um estudo equivalente. Fico com vontade que fosse feito no Brasil. Como você falou, esse estudo é feito em outros países, são 17 mil mortes em 6 países. Agora, o Brasil, que foi o último a publicamente negar a ineficácia desse remédio, quer dizer, o presidente da República foi até o fim, porque o Trump também chegou a defender, mas desistiu antes. O Bolsonaro foi até o fim, defendendo o uso da hidroxicloroquina. E realmente a gente ia procurar os médicos, até os médicos privados, como você falou do Conselho Federal de Medicina, médicos particulares também recomendando o tal do kit, que incluía, como a Carla falou, um vermífugo. E a gente viu muitas pessoas se tratando e morrendo, sim, com atendimento errado. Então, não foi só ali a gente, no começo, ter a esperança num medicamento que foi feito para outra coisa e poderia ajudar. Foi a insistência depois de provas contundentes. Bolsonaro demitiu ministros da saúde que discordaram dele, né? O Bolsonaro colocou mais produção, o Exército aumentou a produção da cloroquina no Brasil. Então, quer dizer, houve gasto público, houve gasto de dinheiro público nesse remédio, houve propaganda, sim, houve morte, certamente, e seria muito bom a gente fazer um estudo equivalente aqui no Brasil para ter a dimensão de quantas dessas mortes eram evitáveis, quantas dessas mortes foram causadas de fato por esse tratamento errado, sem falar, né, Diego, na falta de oxigênio, na falta de preparo, na falta de pessoal, na rejeição das pessoas que chegavam a procurar o atendimento médico e diziam que não era naquele momento, era depois, e morreu em casa, enfim. Tragédia não faltou nesses mais de 700 mil mortos no Brasil. Né? Tudo muito triste e, como disse bem a Cris, Carla, é claro que o ex-presidente tem que ser investigado, tem que ser apurada toda essa situação, todas as circunstâncias, mas houve médicos também, né, que mesmo a revelia de qualquer, sem embasamento mesmo, né, porque eles achavam, acreditavam, enfim, houve uma campanha que foi corroborada por alguns integrantes e alguns órgãos, inclusive, que representam médicos. Sim, a gente falava, né? A gente tinha um momento político bem complexo em que existia que o bolsonarismo ultrapassava, chegava um pouco no exército, na comunidade médica. Então, realmente ficou bem evidente aí a ligação, porque a gente teve na troca, que a Cris lembrou dos ministros da saúde, até chegar ao Pazuello, eu lembro que o Bolsonaro conversou com alguns médicos, a Nise Yamaguchi, que era uma defensora também do kit cloroquina, enfim, foi se cercando de pessoas da comunidade médica que eram defensoras disso. E sem uma comprovação científica. Então, eu acho também que precisa existir a responsabilização da principal autoridade no país, que era o incentivador, que é o Bolsonaro, mas precisa pelo menos uma apuração e algum tipo de conduta para ver como é que esses médicos, nem que seja criar um protocolo, né? Porque você não pode ficar estimulando kits sem comprovação científica, quando você é um médico, né, que tem que defender a saúde, é um contrassenso por si só. E também isso mostrou que a política entrou nessa comunidade médica forte, como entrou em outras áreas. E a política, no caso que eu digo, a política e o bolsonarismo, né, de ocasião ali naquele momento, entrou nessas entidades.